Vamos lá, pessoal, vamos começar mais um Holístico. Hoje uma noite muito especial. Eu estou recebendo aqui com muita satisfação, meu grande amigo Getúlio Amaral, uma pessoa maravilhosa, Dr. Getúlio Amaral, psicólogo, uma pessoa extremamente competente e bem conceituada aqui em Caruaru. E a gente vai bater um papo gostoso sobre a psicoanálise, né, principalmente a psicoanálise lacaniana, e o problema mais sério que nós estamos passando ultimamente, que é exatamente a depressão. Né? Porque a depressão tem sido uma verdadeira, tem sido realmente... Níveis epidêmicos, né? Um nível epidêmico realmente a depressão. Boa noite, Getúlio. Boa noite, eu queria registrar aqui minha amizade com o Wagner, vai de longas datas, né? Um grande parceiro, um grande amigo, né? De muitas conversas. E assim, essa é mais uma conversa, vocês estão aqui junto com a gente, tá aqui na sala de Wagner, estamos conversando. Com certeza, inclusive, gente, estamos abrindo aí o nosso canal, vocês podem se comunicar comigo através do Facebook mesmo, para exatamente fazer perguntas aqui ao Getúlio. Naturalmente, o programa está sendo gravado para ser editado e retransmitido na quinta-feira, já com a musiquinha de fundo, com toda a estrutura que a gente sempre faz para os outros programas, que eu prefiro sempre gravar, mesmo que ao vivo, a gente transmitindo através da internet, mas sempre fazer essa gravação para poder elaborar melhor o programa. Bom, mas estamos aí também abertos às perguntas do Facebook para essa questão tão delicada que é a depressão, e principalmente o que a psicanálise pode fazer. Então, a primeira coisa que eu queria considerar, Getúlio, é exatamente essa volta que o Lacan deu exatamente para a parte freudiana, né? Sim. Freud defendeu essa questão do inconsciente, da interpretação dos sonhos, defendeu várias coisas bem interessantes. Depois veio aquela questão do ego e tal, e o Lacan ele propôs exatamente essa volta à origem freudiana, né? E então eu gostaria que você falasse um pouco, fizesse uma análise disso da forma mais fácil possível, naturalmente, para que as pessoas entendam, compreendam todo esse processo entre as escolas da psicanálise freudiana e as outras escolas. Perfeitamente. Foi bom você falar de forma simplificada, porque falar de Lacan não é simples. Não é mesmo, não. Mas tem uma coisa interessante, veja. O que Lacan fez, entre outras coisas, quando ele propôs o retorno a Freud, foi porque a psicologia do ego, que era a crítica que ele fazia, estava retirando a virulência no sentido positivo da psicanálise. Porque a psicanálise é iconoclasta. Dizer que você tem um inconsciente, tem uma dimensão que você é insciente, então traz muitas coisas. Então, Freud, ele colocava o dedo na ferida, né? O tempo todo, as obras dele, ele colocava o dedo na ferida, ele falava do mal-estar na civilização. E a psicologia do ego queria, de certa maneira, domesticar aquilo que Freud dizia que no homem é indomesticável. Eu sei, que é o inconsciente. Que é o inconsciente. É como se a gente fosse fazer uma análise, Getúlio, me permita, fazer uma análise baseada em um iceberg, onde a ponta do iceberg é apenas o que a gente sente e entende do que nós somos. Exato. E o inconsciente está nessa linha d'água para baixo, que é pelo menos uns 80% do que a gente não sabe da gente. Exatamente. E que se revela através dos xistes da vida. Atos falhos, sonhos. Atos falhos, os sonhos que a gente São tem. as formações do inconsciente. As formações do inconsciente. Isso. Getúlio, aí baseado nessa questão, o que eu te pergunto é o seguinte: até que ponto toda essa questão do nosso inconsciente, principalmente do nosso inconsciente, e esse inconsciente, eu quero fazer a pergunta da forma mais clara possível, para que as pessoas nos entendam, esse inconsciente ele influencia tanto ao ponto de nos levar a um processo depressivo. Aí a gente já entra exatamente nesse tema, para que as pessoas entendam o que é que ele leva. Eu mesmo fico extremamente curioso, porque é assim, eu estava bonzinho,
E aí, de repente, eu me vi depressivo. Sim. Né? A gente não sabe nem de onde saiu. Lógico que existem vários fatores desencadeantes. Semana passada eu estive conversando com o João Sobrinho aqui, João Batista Sobrinho. Sim. Nós falamos sobre a psicoterapia, a psicoterapia não, a hipnoterapia, Tá. desculpa, a hipnoterapia. E nós falamos exatamente disso, desses fatores que se desencadeiam no processo. Mas também tem aquelas coisas inconscientes que a gente carrega. Isso. Uma coisa que a gente passou no passado, a gente guardou aquilo lá no inconsciente. Bom, fala um pouquinho sobre isso. Bom, Lacan fala uma coisa interessante, que a gente já começa com uma certa dificuldade, até pela palavra inconsciente. Sei. Porque o in, no prefixo, diz que não é consciente. Não é consciente. Então você define uma coisa por ela não ser. Veja como é complexo isso aí. Né? É difícil isso aí, semanticamente falando. Mas assim, o inconsciente, a gente tem que entender, é a dimensão onde estão guardadas, assim, as nossas dimensões mais profundas, nossos desejos, os traumas que foram escritos, as repetições simbólicas desses traumas que foram escritos, né? Então, assim, o que aparece no sonho, a atemporalidade do inconsciente, eu posso atender alguém com 80 anos indexado a um trauma de 7 anos de idade. Então, o inconsciente está atual, ele é atemporal. Então, assim, é uma dimensão complexa, mas efetivamente é aquilo que permeia o nosso dia a dia. E pegando o ponto que você traz da depressão, eu acho legal que você traz, você não tem escrúpulo nenhum de trazer tua humanidade, eu acho muito corajoso dizer, eu tive depressão. Veja bem, muitas vezes, na elasticidade, vamos pegar a questão do inconsciente, sei lá, um pai chega para um menino e diz assim, esse menino faz tudo errado, não vai dar para nada na vida. O que de vez em quando acontece, né? Muito facilmente os pais fazem. Eu costumo dizer o seguinte, eu não tenho trauma nenhum das surras que levei, né? Agora, algumas palavras me causaram traumas, enfim. Então, assim, vamos supor que esse garoto vá crescer tentando mostrar o contrário do que o pai disse. Sim. Não, eu vou ser alguém. E estuda, consegue, realiza. Mas veja, naquilo que ele está fazendo ao contrário, ele está indexado àquilo. Para que eu dessuponha uma coisa, algo tem que ser suposto. Entendo. Então veja o exemplo. Esse cara consegue uma boa colocação em uma grande empresa e vamos supor que ele está num setor, só para exemplificar, tá, gente? Ele está num setor em que a pessoa mais apta para ganhar como é que se diz, um cargo melhor, seria ele. De repente, ele faz uma bobagem primária e perde aquela promoção. Sim. Começa a entrar em angústia, aquela coisa toda. Vai para a análise. Lá na frente ele descobre que foi uma espécie de autossabotagem para confirmar aquilo que ele não queria confirmar. Aquilo que o pai disse, que um dia ele não ia ser ninguém. Isso é difícil, gente. Quer dizer, a pessoa mesmo cria a própria desdita, o próprio insucesso, como se ele estivesse fazendo algo contra ele próprio. É a autossabotagem que a gente sempre fala, né? Que a gente sempre coloca. Porque, veja bem, todo o esforço da psicanálise, principalmente a lacaniana, é que a gente se responsabilize até pelo nosso sofrimento. Porque é o seguinte, prestem atenção numa... Parecido com uma doutrina que eu conheço. Que nós conhecemos. Nós conhecemos. Porque é o seguinte, o que acontece é que o problema não está necessariamente, isso não vai tirar o dano do que a pessoa fez, o problema não está, Wagner, no que o outro faz, mas naquilo que eu faço com o que o outro faz. Quando a gente, no processo analítico, se apossa disso, a gente passa a ter um protagonismo muito grande. O outro me faz sofrer porque algo em mim outorgou esse poder a ele, deu esse poder a ele. Então, assim,
é doloroso, mas assim, é libertador. E eu digo até a meus pacientes, olha, eu dou minha cara a tapa. Depois de um ano, eu digo a você, tente ser como você era um ano atrás. Não pode. É inalienável. Mas voltando à depressão, diante de tantos fatos que nós temos, tantas coisas que esse mundo hipermoderno nos pede, nos demanda, então, de repente, a gente se vê acuado com tantas coisas. É como que uma série de fatores, você começasse a se sentir incapaz de realizações. Porque você se torna míope. A depressão, primeira coisa, a depressão torna você míope de você mesmo. Você só vê suas impossibilidades. E tem uma questão, a depressão é clínica. Não é como eu chegar no laboratório, fazer o exame de sangue e vai dizer, não, você tem depressão. É a partir do discurso, de uma vivência do paciente que você vai descobrir. Quer dizer, não existe exame para se descobrir se a pessoa está ou não com depressão. Não é igual uma diabetes, que você vai lá e descobre de jeito nenhum, é clínico. É realmente através da entrevista. Então, durante a entrevista, alguém que está com... Porque é o seguinte, também tem os exageros. Existem pessoas que mal eu abro a porta do consultório já está dizendo que está com depressão. Não é bem assim. Por quê? Depressão é uma coisa muito tipificada. Muito profunda. Tristeza é uma coisa, angústia é outra. A gente tem que passar por isso. Ninguém está anestesiado na vivência. Está livre de uma coisa como essa. De jeito nenhum. Mas a depressão tem uma série de coisas. Uma inibição global. O sujeito está apto a fazer as coisas, mas ele não realiza. Ele se acha incapaz. Uma restrição vivencial. Esse sujeito começa a se isolar, né? Vamos dizer assim, moções morais muito fortes. Às vezes ele começa a cultivar culpas, tristezas, que são desproporcionais até à própria vivência. Então, de acordo com uma entrevista, uma anamnese muito bem feita, é que se sabe que se está com depressão. Eu acho curioso isso, Getúlio, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, eu estou depressivo. Aí eu pergunto, o que é que está acontecendo com você? Né? Uma das coisas que eu pergunto muito, porque eu tenho, como eu falei para você, antes de a gente começar a entrevista, nós estamos fazendo um trabalho muito interessante lá no Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, que é o atendimento de apoio ao dependente químico, né? O atendimento fraterno de apoio ao dependente químico. E a gente faz essa anamnese, né? A gente faz esse trabalho para descobrir, porque o dependente químico, alguma coisa levou ele a chegar até aquele ponto, às vezes as impossibilidades, né? As faltas de coragem que o indivíduo tem. Eu acho que todo mundo tem esse negócio, né? Todo mundo, para poder compensar, termina deformando alguma coisa, né? Sim. E aí a gente sempre faz isso. Mas muitas vezes a pessoa só vai nos procurar quando está realmente na depressão. Porque a depressão, enquanto ele está no alcoolismo, está uma beleza. Porque ele está ali, tá passando. Mas aí quando ele começa a ver que o álcool não tira mais aquilo que ele está sentindo de agonia, aí ele corre, porque a agonia é muito grande. Como eu estava falando para você, a agonia, eu já falei isso aqui várias vezes, a agonia de um depressivo só sabe quem passa. Nem o psicólogo sabe, né? Porque o psicólogo está ali, está fazendo a psicoanálise, está tirando alguma coisa mas não sabe o que ele está sentindo. O que ele está sentindo não, é dele, né? Freud, ele dizia o seguinte, o sentido do sintoma é de quem sente. É de quem sente, exatamente. Então, e uma coisa muito profunda disso tudo também, eu acho muito interessante, que Freud é muito profundo nisso, né? Muito. E eu acho muito interessante que ele fala sobre a diversidade das análises que ele fez das pessoas. Porque é o seguinte, cada pessoa tem uma cabeça completamente diferente da outra. Não dá para você fazer uma comparação. Não. Você aproxima os comportamentos e as atitudes das pessoas e até as reações, mas nunca você vai poder dizer que um analisado é igual ao outro, ou então que está com um perfil, olha, fulano de tal está com um perfil igual ao fulano de tal. Me dá licença para pegar aí no que você está dizendo, porque olha, dentro da seção do SET analítico,
Eu sou capaz de atender, por exemplo, numa sessão, alguém que esteja com câncer terminal, Sim. dando lições de vida. Isso é fantástico, né? E atender a próxima pessoa com a unha encravada como se tivesse com câncer terminal. E eu tenho que escutar Fantástico. a singularidade de cada uma delas. Isso é uma coisa maravilhosa. Entendeu? Fantástico, né? Isso dá um leque muito grande de você transitar nas humanidades. Isso é fantástico. Ô Getúlio, a gente estava falando aqui sobre essa coisa da tristeza, a diferença da tristeza para uma depressão profunda. A tristeza é quando, por exemplo, alguém da minha família se vai, né? Morreu, poxa, eu fico extremamente triste, é o que a gente chama de depressão leve, que é quando você sofre um trauma qualquer e aquele trauma lhe leva a uma tristeza daquela que é acachapante, né? Porque é muito ruim passar a perda de alguém. E quando é que passa do fio tênue da tristeza profunda, que é a perda de alguém, para uma depressão consistentemente? É interessante sua pergunta, muito, muito legal isso aí. Porque é o seguinte, veja, a tristeza tem um objeto. Sim. Você está triste, sei lá, porque tirou uma nota ruim de uma prova. Sim. Então, assim, a gente tem que ficar triste. Está triste porque acabou um namoro, alguma coisa nesse sentido. Então, a tristeza tem um objeto que responde por aquela tristeza e você vai ter que vivenciar. Por exemplo, um luto, né? Então, tem um período de 1 ano que você vai passar pelas datas comemorativas, lembrando aquela pessoa que se foi, aquela coisa toda. Então, isso é natural. Porém, se eu faço do luto uma coisa meio que ad eterno, aí já é patológico. Aí você sai do âmbito da tristeza, da saudade, para uma questão depressiva. Porque no texto Luto e Melancolia de Freud, ele vai dizer que por trás do luto, que existe a melancolia, ele diz assim, há uma pergunta, é que muitas vezes eu não só perdi uma pessoa, mas eu perdi naquela pessoa uma representação importante de um objeto que era tão estruturante para a minha personalidade. Entendi. É muito interessante isso, porque as pessoas se perguntam muito se estão nesse processo. Eu estou numa depressão ou não estou? Você que passou, Wagner, como é isso? Porque será que eu estou? Será que eu não estou? Porque tem muito disso. Né? Eu sempre recomendo, eu digo, olha, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, um profissional. E eu queria fazer exatamente essa pergunta, Getúlio. Veja, o psicanalista, ele entra em que fase do processo de depressão? A pessoa primeiro tem que ir para um psiquiatra para se tratar, equilibrar, controlar os distúrbios neurológicos e tal, as reações neuroquímicas, para depois procurar um psicanalista. Como é que se faz isso? Por favor. Olha, você vai ver, Wagner, algumas tendências que vão dizer isso. Não tem que passar primeiro para o psiquiatra, para depois para o psicanalista. Não necessariamente. Sim. O psicanalista pode ser uma coisa contrária. Sim. E para o psicanalista vê que realmente ali está muito grave. Exatamente, e depois encaminhar para o psiquiatra e fazer um tratamento multifocal. Nos casos da depressão muito bem tipificada, muito bem contornado no diagnóstico, o tratamento multifocal é excelente. Porque você tem os antidepressivos, mas veja, antidepressão não vai curar a angústia que se tem na depressão, não. São estabilizadores. Estabilizadores de humor, você tem que curar de ansiedade. Ser. Agora, o ser que está ali, perfeito, os senãos do ser, meus impasses, né? Os paradoxos que eu encontro, meus desencontros ali, aí realmente tem que ser, entre outras coisas, com o trabalho da psicanálise. Ô, Getúlio, a gente sempre diz, a ciência
a ciência está sempre... Eu sempre falo dessa coisa do holismo, né? O holismo é muito importante, porque a gente precisa ver até o ser humano, a saúde, o conceito de saúde em relação ao ser humano é um conceito muito profundo, né? O que é saúde? A ausência de doença? Não, você terminou de me dizer agora que às vezes aparece uma pessoa com câncer terminal e se acha a pessoa mais arejada do mundo, né? Tá bem demais. Sim. Não sei se porque aceita, aonde foi que ela chegou e encontrou aquilo ali na mente dela. Isso é fantástico. Mas me diz uma coisa, qual é o nível de preconceito que tem em relação a todas essas terapias depois do psiquiatra, que é uma coisa muito científica, que controla quimicamente os distúrbios, as distonias, essa coisa toda. Aonde é que entra todas essas complementaridades e tal? Quando foi que se rompeu essa coisa do só científico para a coisa mais abrangente? Porque antes era muito mais abrangente, quando entrou a ciência ficou muito presa à ciência e depois voltou-se a um estado mais amplo do ser. Quando é que isso... Veja, eu gosto de falar do preconceito antes da terapia, do que você está trazendo. Sim. Sabe qual é? Um dos maiores preconceitos são essas doenças. Síndrome do pânico, depressão, entre outras coisas, porque as pessoas pensam que o sujeito está ali por falta de vontade. Está naquela situação. Isso tem muito. Vai lá trabalhar, bicho. Ou chega para Vai se divertir. Vai lavar roupa. Vai tomar uma. Né? Vai tomar uma. Quer dizer, primeiro preconceito se dá nisso. Segundo, né? Tem aquela coisa que está bem menos. Graças a Deus, a sociedade de hoje tem uma abrangência muito grande. Mas assim, eu vou para o psiquiatra e eu sou louco. Quer dizer, hoje está bem menos. Né? E a terapia, no sentido de que as pessoas foram se apropriando do efeito singular de você ser protagonista de sua vida, também vem diminuindo. Aliás, Wagner, é a tal história, a dor ensina a gemer. Tá entendendo? Quando a coisa aperta, de repente você vai procurar coisas que você tinha preconceito e que na realidade era a coisa que você mais precisava. Né? Então, a dor ensina a gemer. O grande lance, eu tenho visto isso muito, né? As pessoas procuram o casa espírita, ou então o consultório médico, né? O consultório do psicólogo, sei lá, o escritório, o local de trabalho do psicoterapeuta. E todos eles vêm com uma noção, Getúlio, de milagre. Não vem com a noção de autorreforma. Qual a importância exatamente da conscientização, da autorreforma para a melhoria desses problemas, desses distúrbios? Eu digo por experiência própria, porque eu fui profundamente na coisa da reforma completa. Eu digo, não, eu tenho que fazer eu tenho que derrubar a casa velha e botar ela de novo no lugar. Porque se não for assim, não vai funcionar. Não dá para ir mais ou menos, ou eu mudo completamente, ou então eu não vou conseguir resolver o meu problema. Me fala um pouquinho sobre essa coisa, Getúlio. Veja, eu assim, nesse sentido aí, Wagner, eu não teria muito o que acrescentar diante do fato de que não é muito a minha abordagem, certo? Essa coisa do milagre, da cura, daquilo que eu te falei nos bastidores. Olha, a psicanálise não pode ser vista de que a minha circunstância fala pela minha análise. Existem sessões que o sujeito sai arrasado, porém, ele sai causado naquilo que foi um ponto nevrálgico, que ele sai com muita dor, mas é uma dor terapêutica. Porque depois ele vai produzir muito numa próxima sessão. Ele ressignifica. Para você ter uma ideia, até um xixi aqui que eu vou contar. Uma vez eu fiz uma intervenção, não me lembro muito bem, e a pessoa saiu, de certa forma, com uma relação transferencial dura comigo, porque a análise atualiza as relações, né? E ela foi um tanto quanto, né, com raiva, aquela coisa toda. Mas a gente tem que saber que isso
a gente está preparado também pela nossa análise de que isso aí faz parte, né? E essa pessoa, quando voltou na sessão, ela disse uma coisa muito engraçada. Ela disse assim, eu saí com tanta raiva de você que eu fiquei pensando em dizer e vou lhe dizer agora. Eu disse, pois não, diga, eu fiquei escutando. Ele disse, ele está pensando que ele é o quê? Que ele é a bala que matou Getúlio? Ele disse, pois não, meu nome é Getúlio. Meu nome é Getúlio. Ela queria me matar simbolicamente. Exatamente, Getúlio, meu nome. O inconsciente falou ali de cabo a rabo, né? Exatamente. Então assim, sabe? Essa coisa de milagre, de cura, a cada sessão eu vou melhorando cada vez mais. Eu não acredito nisso. Sim. Não é por aí, porque o inconsciente não fala disso. Tá entendendo? Assim, as melhoras a melhora que as pessoas buscam, porque as pessoas são muito pragmáticas. Imediatistas. Pragmáticas e imediatistas, a gente costuma dizer que as melhoras vêm como efeito colateral. Mas o principal é que você está fazendo um percurso de se conhecer, como você está dizendo aí, mesmo que o tanto quanto a gente não se conheça, mas em certas bases de você lidar com o seu desejo, sim, com os desvãos do seu ser, em que lhe dá alguma ordenação no mundo, que antes você não tinha. Você estava à deriva. Então é correto afirmar que a gente aprende a lidar com esses problemas que acontecem. Até então nós não sabíamos lidar bem com o processo. Uhum. E aí a partir do momento em que a gente começa a fazer a psicanálise, fazer as sessões, nós começamos a entender melhor o processo e não o inconsciente, porque o inconsciente esse não dá para entender. Né? Então você começa a entender o teu processo e a conviver melhor com ele. É assim? Seria correto? Veja, aprender não seria um termo tão adequado. Eu vou te explicar por quê. Porque seria mais, aprender se aproxima mais de uma questão pedagógica. Sim, sim. Tá? E assim, no inconsciente, como é que o processo se dá? Se eu tenho um trauma e que eu recalquei, eu não me lembro que aquilo era um trauma, só com a análise eu vou descobrir depois que aquilo ali foi um trauma. Sim. A elaboração, que é próximo do que você está dizendo, aprender a lidar, a elaboração do trauma vai se dar de forma a posteriori, sim, em que, numa situação que você às vezes reagia da mesma forma, quando você menos espera, você reage de forma totalmente diferente. E nesse a posteriori você diz, poxa, a análise aqui fez um efeito, porque de repente eu me vejo sendo, fazendo e estando diferente. Entendeu? Entendi. É complexo, mas assim, é um tanto quanto isso que acontece no processo analítico. Na realidade, o processo de psicanálise, ele se torna não complexo pragmaticamente. Eu vi uma entrevista de uma moça, eu achei muito interessante, porque ela falou dos problemas que ela tinha antes de fazer a psicanálise freudiana, né? Porque no caso dela foi freudiana, não foi ligada a Lacan, embora seja basicamente a mesma estrutura. Né? Então ela falou que ela conseguiu se conhecer melhor. Se conhecer melhor em que processo? Se conhecer profundamente a nível de inconsciente ou se conhecer a nível de consciente do que você está passando no momento? Assim, ela passou a se conhecer mais no sentido de que as expressões do inconsciente agora não passam tão desapercebidas. Ela agora está vendo realmente que o inconsciente está falando mais e ela está mais antenada naquilo ali. Agora, aquilo que a psicologia do ego queria que, aí você tem uma elaboração, o inconsciente vai se tornar consciente, isso não existe. Porque assim, como você pegando a questão do iceberg, é impossível você pegar um oceano e botar num copo d'água. Você pode colocar? Não dá. Nem virar o iceberg de cabeça para baixo. Não é verdade? Então assim, isso aí não se dá. Mas assim, deixa eu até falar aqui para vocês, tem um documentário que tem no YouTube, Um Encontro com Lacan,
que são analisantes de Lacan, que se tornaram analistas, e é muito interessante. Só para vou dar um exemplo aí para vocês, uma dessas pessoas, ela tinha um trauma muito grande por conta da Segunda Guerra Mundial dos nazistas. Sei. Porque ela disse que quando ela era criança, 5 horas da manhã, tinha batido dos nazistas para procurar os judeus, e o que acontece? Ela fazendo análise com Lacan, dizendo que sempre às 5 horas da manhã se acordava com aquele trauma, aquela coisa toda. Porque a Gestapo ia fazer, né, a batida. E Lacan, que Lacan foi um mestre aí realmente da questão da palavra, né, no sentido de que ela pode trazer outros significados, quando ela disse Gestapo, Lacan levantou-se do local em que ele estava e tocou a pele dela. E em francês fez Gestapo, um toque à pele. Sim. E ela, nesse documentário, O Encontro com Lacan, não deixem de assistir, ela diz o seguinte, que jamais esqueceu as atrocidades nazistas, mas jamais esqueceu aquele gesto de Lacan. Então aquilo ali ressignificou. Quer dizer, a humanidade não se restringia só àquilo ali. Tinha algo também de belo que se construía. Deixa eu aproveitar, viu, Wagner, esse canal interessante. Eu estou com um canal também no YouTube, Mentiras da Mente. É um canal recente, tem 3 vídeos, visitem lá, porque a gente vai começar a discutir algumas coisas interessantes. A gente está discutindo muito interessante. Lá. Depois aí você manda no próprio link do Facebook, porque as pessoas vão poder dar uma olhada. Acessar. Nessa entrevista você pode comentar e colocar o seu link do YouTube. Com prazer. Né? Já é uma coisa que a gente pode fazer exatamente para as pessoas visitarem o teu canal. Pronto. Getúlio, uma outra questão que eu acho muito interessante e que sempre é abordado também, as pessoas comentam muito, sobre a quantidade, qual é o tempo que a pessoa passa para ser analisado e sair de lá com uma resolução do problema. Se reclama muito, e aí eu vou passar a reclamação, por favor, não me apedreje, porque diz que portador não merece pancada. Isso. Se reclama muito, diz que a análise ela é feita durante muito tempo, tem gente que morre fazendo análise e não consegue resolver a bronca que tem. Então, me diz aí, qual é o tempo? Isso é muito relativo, que eu acho que deve ser, mas é muito relativo. Como é essa cura, como é essa resolução do problema, que a gente não chama de cura, mas resolução do problema. Eu mesmo vivo me curando todo dia, né? Não tem esse negócio. Mas me fala um pouquinho sobre isso. Realmente as pessoas têm esse preconceito com a análise, né? É realmente relativo, Wagner. É no 1 a 1, tá entendendo? Bom, agora veja bem, fazendo uma brincadeira aí, né? A gente sabe, por exemplo, que um cara como Woody Allen a vida toda fazendo análise. Ora, se eu passar 30 anos fazendo análise, eu acho que pragmaticamente é melhor ser neurótico do que fazer análise. Né? Não, isso aí, olha, o sujeito está fazendo análise, mas ele tem a liberdade total de combinar com o analista, de se quer parar. Às vezes é importante que pare em determinado momento. Não só isso, às vezes é importante que pare para que depois o sujeito vá sem fazer do analista uma bengala, e quando voltar, às vezes o processo ainda é muito mais interessante. Quer dizer, não tem regra, gente. Entendeu? Assim, a gente não pode estar ali cerceando as liberdades, não, de jeito nenhum. Não é como as pessoas pensam, é ad infinito, é sem fim, não, de jeito nenhum. E outra coisa, as pessoas têm aquela coisa, pensam assim, porque o inconsciente é aquele baú, aquela coisa profunda. Olha, gente, isso é um equívoco. O inconsciente, ele se revela na superfície. Quando eu cometo um ato falho, exatamente, ali ele apareceu ali. Ele está na superfície. Quer dizer, é a coisa que você diz que nem imaginava dizer e que disse que estava no teu inconsciente. Exatamente. Quer dizer, não foi um erro. Não. Foi alguma coisa um ato falho que vai dizer, opa, peraí, eu quis dizer uma coisa e disse outra. Por que eu disse essa? Então vamos falar, por que você disse essa outra coisa? Exato. Aí vai ter um significado. Ô, Getúlio, às vezes fica meio chato isso, não fica não. Porque você, o camarada diz, olha, o que você queria dizer era exatamente isso, viu?
Você não já ouviu isso, não? Quando alguém chega pra você dizer assim, rapaz, tu tá sendo chato demais, porque, sinceramente, a gente pode dizer nada, se a gente errado, era exatamente isso que você tava querendo dizer. Olha, eu não cheguei a esse ponto, porque assim, o meu manejo não seria tão assim, tá? Seria mais ou menos... Eu fiquei pensando na moça da bala, né? Que ela passou, você tá querendo ser a bala que matou Getúlio. Aí eu só disse, pois não, meu nome é Getúlio, né? Aí rimos bastante na sessão, né? Não, o que acontece é o seguinte, quando há um ato falho, então assim, eu não vou logo tirando significados daquilo. Sim. Eu vou dizer assim, sim, você trocou essa palavra. O que é que essa palavra diz para você? Então a pessoa vai se aprofundar. Não vou eu que vou estar interpretando. Aliás, não é o analista que interpreta. Sim. Quem interpreta é o inconsciente. O analista ele está com escuta flutuante, prestando atenção em pontos que você passa por cima e ele diz assim, isso. Ô Getúlio, nesse processo de análise, eu sempre tive uma curiosidade muito grande. Eu, quando fiz a análise, quando tive depressivo e tal, e passei pelo psiquiatra, o psiquiatra me recomendou. O meu foi desse jeito, né? Porque Sim. foi todo um processo. Claro. E aí eu fui indicado para o psicólogo começou a fazer a análise e eu notava muito... eu sei que vocês precisam ficar silenciosos para receber a informação, essa coisa toda. Mas em qual momento é apropriada a intervenção para que haja uma consciência daquilo que você está fazendo? Olha, vê só, Wagner. Ou do que está passando, né? Eu acho também que há muito mito nisso, Sim. certo? Veja, há aquele psicanalista silencioso, parecendo múmia paralítica, não tem o menor sentido hoje em dia, entendeu? Então, já passou aquilo. Aquilo já passou, eu acho que aquilo não tem sentido, certo? As pessoas precisam de um feedback, sabe? Conversar. Exatamente. Então, assim, o que acontece? Claro que eu, na sessão, eu estou ali me apropriando muito no discurso, mas há momentos que eu preciso fazer uma devolutiva daquela palavra. Sim, você precisa dizer alguma coisa. Olha, você falou isso, me pareceu de tal forma, você pensa nesse sentido. Quer dizer, o sujeito não está à deriva. Porque se for para eu falar, então eu estou falando aqui só com o teu violão aqui, exato. Bom, né? Nunca vai me dar o retorno. Não acredito nesse processo. Ok. Bom, pessoal, vamos fazer um intervalozinho de alguns minutinhos só para a gente fazer aqui os cortes e apresentar as propagandas, os anúncios no programa que vai ser editado. Bom, estamos voltando aqui com o programa Holístico, exatamente conversando aqui com o nosso Getúlio, nosso doutor Getúlio, veio aqui dar essa pala bacana pra gente, né, bater esse papo gostoso, porque é muito bom conversar, viu, Getúlio? Eu costumo sempre dizer que é fantástico conversar com pessoas que compreendem do que estão falando e principalmente que tem profundidade. Às vezes até a gente entende, mas não tem profundidade, ou às vezes até não tem didática suficiente para poder transmitir a mensagem da forma como deveria transmitir. E um assunto tão complexo como é a mente humana, né? Você se aprofundar na mente humana, isso não é nada fácil. Né? Mas tem uma coisa que é fantástica, Getúlio, nessa questão da mudança, na mudança dos padrões mentais. Eu queria te perguntar isso, porque eu vi uma explicação fantástica sobre essa questão do repetir algumas coisas que são erradas na sua vida, e de tanto você repetir, você transforma aquilo num hábito e que termina levando você a um problema muito sério. E que da mesma forma que você repete coisas negativas, você poderia repetir coisas positivas para poder fazer da sua vida melhor. Isso é uma coisa correta. Existe essa gravação de uma memória básica de tudo para ser repetida pelo teu lobo frontal e tal, aquela coisa, aquela história toda da mecânica cerebral, porque uma coisa é a mente, né, que é o software, e outra coisa é o cérebro, que é o hardware, né, a máquina. Exatamente. Então eu queria que você me falasse um pouquinho dessa coisa das repetições e dos hábitos, dos bons hábitos que a gente pode adquirir para até dar uma fugida desse processo, porque muitas vezes a gente olha e percebe que o processo depressivo ele é muito
causa dessas repetições de coisas que não tem o mínimo significado na nossa vida. Por exemplo, o álcool é uma delas, né? Eu passei pelo processo de alcoolismo e, poxa, para mim isso faz todo o sentido do mundo. A partir do momento que você começa a ver outras coisas, praticar outras coisas, você vê um outro significado na sua vida. Quer dizer, você ressignifica a sua vida. Fala um pouquinho sobre isso. Veja só, realmente existe dentro do inconsciente, é como se fosse aquele de antigamente, a tipografia, né? Que tem aqueles tipos que marcam, né? E que na tipografia, uma vez carimbado, só sai aquela forma, né? Sim. Então, assim, o trauma faz isso, né? Faz o sujeito entrar numa onda de repetição. Porém, Freud, se aprofundando na questão da repetição, que é um dos conceitos importantes do inconsciente, ele diz o seguinte, que há um fracasso na repetição. Não se repete o mesmo de tal forma, como não se pode tomar banho no mesmo rio 2 vezes. Sim, com certeza. Então, o analista que tiver no escuta muito bem atenta, mesmo que você traga um enredo que é repetitivo, ele vai perceber algo que não se repete, algo novo, que vai mostrar para você. E nessa novidade vai se costurando a possibilidade de você criar uma outra possibilidade que não só está enredado na repetição. Entendi. Ô Getúlio, uma das coisas mais interessantes também, nessa coisa da repetição, eu já ouvi isso também muitas vezes, né, que a partir do momento em que você repete muito certos padrões, né, você se torna dependente desses padrões de repetição. Isso é uma verdade, você se torna realmente dependente disso. E como você consegue romper essa dependência e passar para uma mudança constante? Aliás, uma das maiores preocupações que eu tenho, eu estou vendo uma fase tão boa, né, porque a minha mudança foi muito consistente, mas eu tenho meus medos, eu fico com medo danado de voltar, que a minha mente me dê uma rasteira e me faça voltar a um passado que eu não gostaria de voltar jamais. Eu tenho um domínio sobre isso ou não tenho domínio sobre isso? É uma coisa... Não me deu a notícia ruim, não? Não vou te dar. Não vou te dar uma notícia ruim, não. É porque é o seguinte, o que acontece aí quando você traz essa coisa da repetição, né, que marca muito, o sujeito está ali e está viciado até na repetição, mais ou menos isso que você falou. É o que em psicanálise lacaniana a gente chama de gozo. Gozo no sentido de usufruto. Sim, entendi. Tá? Entendi. Então, assim, o que é um gozo? É aquilo que tem libido, mas pulsão de morte. Então, o sujeito sabe que aquela coisa é ruim, mas está naquilo ali. Então, aquilo é gozo. Então, assim, qual é a melhor forma de se tratar a repetição que está ali prende gozo? É mostrar para o sujeito que ele está nesse circuito, ele está alienado do seu desejo. Lacan tem uma frase linda, ele diz assim, só o desejo faz o gozo condescender ao amor. Fantástico isso. Né? Fantástico. Então, a partir disso aí, dessa repetição, dessa coisa todinha que vai acontecendo, e você vai mostrando que muitas vezes você está repetindo um padrão que te impuseram, que veio do outro. Então você está alienado de você. E aí quando você começa a se dar conta, peraí, mas será que eu sou essa repetição que me colocaram? Uma fala de um pai, de uma mãe, sei lá, ou na escola, que me carimbou e eu vou repetindo, será que eu sou isso mesmo? Então, quando o analista começa a questionar, porque é o seguinte, a psicanálise tem uma coisa muito interessante, onde o sujeito vem com um ponto final, ela coloca uma interrogação, para que você faça as suas reticências. Sim. Tem coisas a mais ali. Sei. Entendeu? Então, isso não causa uma aflição, não? Essa coisa de você colocar uma interrogação e deixar a reticência.
Você fica aflito, meu Deus, isso não acaba. Eu vou brincar com a tua palavra. Isso não causa aflição, isso causa. A aflição é secundário. Sei. Entendeu? Isso causa, porque é um principal que tem na análise. Aí a aflição, depois a gente cuida. Sessão após sessão, a gente vai cuidando da aflição, daqui a pouco vira carnaval. Veja, já que a gente está tratando da contemporaneidade, Getúlio, eu vejo muito por aí, por exemplo, essa questão do sucesso. Uma das coisas que mais dá causa depressão hoje em dia, né? Você vive num afã tão grande do sucesso, o de compromisso ser melhor do que todo mundo, de seguir o guru fulano de tal, porque disse que se deu muito bem na vida e hoje em dia ele é um sucesso né? Porque é desse jeito que a gente vê, né? São padrões que são colocados, que aí você começa a perseguir aquele padrão. E aí você fica extremamente frustrado, porque primeiro você não é o cara. Sim. Segundo, você não tem o mesmo nível de pensamento, nem a mesma motivação. Pode ser maior, pode ser menor. Claro. Entendeu? Pode ser mais ou menos, pode ser assim, pode ser assado. Então, você não é a mesma pessoa. E você está perseguindo uma coisa que é um modelo, é um paradigma. Tem uma temporalidade. Tem tudo. Tem né? tudo, tem um jeito, o estilo de vida. Se eu não combina com o estilo de vida do cara, e ele está passando ali uma fórmula de bolo. Exatamente. Né? Exatamente. É uma receitinha de bolo, uma formulazinha para você resolver a tua bronca. No que isso é de serviço para essa questão da depressão? Total, Wagner. Total. E eu fico muito feliz porque você trazer isso, que você é dessa área, mas você está fazendo um questionamento aí que eu acho fantástico, uma abertura, eu te dou os parabéns nisso aí. Verdade. Esse compromisso com o sucesso a todo custo é terrível, gente. Eu trago para vocês um exemplo, eu já fui bancário. Houve uma mega convenção no Centro de Convenções em Recife, que o banco que eu trabalhava iria ser, através de consultores motivacionais, né, iria ser o primeiro banco do Brasil. E foi uma coisa assim, uma energia, aquela coisa tomando todo mundo. Com 2 anos depois, esse banco foi vendido. Eu te pergunto, se esse cara não for comprometido como você é, porque você faz a interrogação, se ele não for comprometido aí realmente com a ética, aonde é que ele vai dizer, numa próxima palestra, o insucesso daquilo ali? Ele não vai dizer. Lógico que ele não vai contar. E qual é a pessoa que só pode contar sucesso? Me mostre uma. Que não tem frustração. E outra coisa, que bobagem é essa? O sucesso é muito relativo, não é? Claro. Porque é o seguinte, o meu sucesso pode ser não ser o seu sucesso. Eu estou fazendo essa análise da questão do sucesso, Getúlio, porque a minha linha de pensamento motivacional é a linha do pensamento do ser. Ótimo. Né? Seja o que você quer ser, é ali que surge o teu sucesso. Claro. Se você quer ser um varredor de rua e se acha satisfeito, feliz com isso, por favor, vá varrer tua rua e seja muito feliz com isso. Você vê o exemplo do sorriso lá, aquele rapaz lá do Rio de Janeiro, né? Aquele gari, né? Aquele cara é fantástico, né? Eu acho o seguinte, por favor, me diga se eu estou errado, essa questão do perseguir coisas, principalmente coisas materiais, né? É o carrão do ano, é a casa que o outro tem. O marketing trabalha muito essa questão dos pecados capitais, né? Que é a inveja, a luxúria, a gula, a avareza, tudo isso está no Frei Beto fala muito bem disso. E eu acho assim uma coisa muito perigosa. Não é que o marketing esteja errado, nós aqui estamos errados em consumir esse tipo de fórmula de bolo já pré-fabricada. Então me fala um pouquinho sobre essa coisa, Getúlio. Olha, assim, eu só vou complementar o que você disse. É totalmente danoso esse compromisso imperativo com o sucesso. Veja bem, o cara pode estar na limusine e ser o cara extremamente feliz. E tá o cara lá no sítiozinho dele pitando cigarro e ser o exemplo de sucesso. Eu me lembro de uma história, né, que diz que o cara chega para o outro, né, diz que o outro mora numa praia e está lá pescando, e aí chega um alto executivo, e vai junto daquele cara lá que está pescando e diz assim:
olha, o que é que você está fazendo? Eu disse, não, eu vou, saio, venho aqui pescar, pego o meu peixe, vou embora para minha cabana e como e durmo e no outro dia eu acordo para pescar. Mas você poderia montar uma frota de barcos, né? Você poderia sair aqui com a frota e tal, ganhar muito dinheiro, juntar, pegar o peixe que você pegou com essa frota de barcos e aí multiplicando e tal. Ele disse, pra quê? Aí ele disse, não, porque aí você ia, botava o dinheiro no banco. Aí disse, pra quê? Ele disse, não, porque aí você comprava uma casa na praia e ia pescar. Eu disse, é o que eu estou fazendo. Quer dizer, na realidade, muitas vezes a gente persegue coisas que a gente já tem e deveria... Você acha que as pessoas poderiam se conformar com a própria situação? Porque muitas vezes é uma situação extremamente confortável. Você está perseguindo algo que o outro te disse para conseguir. Sim, e não o que você acha que deve conseguir. Veja, conformar é muito difícil porque nós somos seres da falta. Sei. Nós somos seres do desejo. Agora, ser inconformado, extremamente frustrado, se sentir a última das pessoas privadas, aí é patológico. Sim. E assim, pegando essa coisa do marketing, inclusive tem um dos vídeos lá no YouTube Mentiras da Mente que eu falo na questão. Um supermercado americano fez uma experiência. Tinha prateleira com vinho francês e vinho alemão. E o que era que acontecia? Numa semana tocava de fundo subliminar uma música francesa. Sim. Nessa semana, os vinhos franceses aumentavam a venda. Sim. E quando as pessoas eram perguntadas, não, porque eu conheço o vinho. Mas quando foi na semana dos vinhos alemães com a música subliminar alemã aumentou quer dizer, veja, essas coisas, né? Mas veja, isso aí também, de certa forma, mostra os descaminhos também do inconsciente, da mente, né? Quer dizer, perfeito. Não são pessoas que são tão leigas de um Freud, mas é assim, como todo e qualquer elemento, você pode pegar e usar para fins não tão positivos. Ô Getúlio, uma coisa muito interessante é exatamente a gente sempre achar, principalmente, que a nossa felicidade ela é uma coisa a ser conquistada. Tipo, quando eu ganhar R$1 milhão eu vou ser feliz. Quando eu me casar, eu vou ser feliz. Quando eu passar num concurso público, eu vou ser feliz. Quando eu passar na faculdade, para uma faculdade pública, eu vou ser feliz. O processo é esse ou o processo é ao contrário? Você precisa começar a se sentir bem com você para você alcançar essas coisas. É consequência tudo isso no futuro ou isso é uma coisa que eu posso começar a concentrar em mim e me sentindo satisfeito, eu consigo, por consequência e por estar me sentindo bem, alcançar esses padrões? Bom, eu vou primeiro pensar com Guimarães Rosa, que ele diz assim, felicidade se dá em horinha de descuido, certo? O erro da gente é pensar que a felicidade é uma coisa perene, e você é sempre feliz. Isso não é felicidade, isso é euforia. Eu estou extremamente feliz de estar aqui contigo, cara, conversando. Pois é. Entendeu? Porque assim, eu estou saboreando isso aqui, tá entendendo? Agora, essa coisa... São momentos, né? De você estar projetando o futuro e você se escravizar com metas, sabe? Você pode perder a vida e não atingir. Em busca da meta. E se chegar lá na meta e dizer assim, sim, mas era isso, o que é que eu fiz? E é exatamente a questão do pescador, né? Exatamente. Sim, no final eu vou fazer a mesma coisa que eu já estou fazendo agora. Exatamente. Então quer dizer, a felicidade é um estado de espírito atual. Quer dizer, é o que eu estou vivendo hoje. Isso que a gente está vivendo é um momento de felicidade, que é o encontro entre dois amigos, que há muito tempo não se vê e que está conversando, batendo um papo sobre um assunto extremamente maravilhoso. Isso é um momento de felicidade. Posso considerar assim? Pode. E você vê o seguinte, no sentido patológico, pessoas que projetam demais a coisa lá na frente são suscetíveis de ter pânico. Sim. E as pessoas que estão presas muito ao passado são suscetíveis a ter depressão. Cadê o momento atual? Pois é. De eu saborear esse momento atual.
Né? Porque, cara, é assim, são níveis interessantes. Eu passei o dia todo atendendo e vim renovado para aqui, em outro nível também do meu trabalho. Quer dizer, você pode se retroalimentar em vários níveis da mesma coisa que você faz. Mas as pessoas estão loucas, deslocadas aí. Todo mundo doido por uma coisa que não existe, Sim, né? Sim, pois é, porque passa lá uma propaganda, por exemplo, que teve uma propaganda de carro, que o carro que não era da marca era invisível. As pessoas estavam... Agora, quando passava o carro da marca, todo mundo olhava. Isso é uma bobajada que sem tamanho, né? E esse é o grande apelo do consumismo, né, Getúlio? Eu acho que nós vivemos na sociedade moderna, é por isso que eu sempre falo, né? Eu digo o seguinte, que a modernidade é fantástica, é maravilhosa, não sei se você concorda comigo, eu mesmo adoro a internet, tudo isso que a gente tem agora, hoje, por exemplo, na nossa época, lá na década de 80, 90, era impossível isso aqui, a gente está fazendo um programa ao vivo, por um canal independente, né, sem estar com nenhuma mídia muito importante envolvida no processo. E a gente falando sobre coisas bacanas, que interessam a todas as pessoas de uma forma descomprometida, isso seria impossível. Para mim, a modernidade é fantástica, a internet é fantástica, a comunicação é fantástica. Mas existem todos os danos dessa quantidade de informações e de comunicações e de facilidades, né, de confortos que nós temos, porque nós perdemos um referencial mais profundo de conversa. Você considera que isso é verdadeiro ou eu estou equivocado? Não, você não está equivocado, não. Eu só vou modular uma coisinha a mais do que você falou aí. É o seguinte, veja. Se o cara é saudosista, a felicidade era no passado, mentira. Não, existia coisas erradas no passado. Por isso que eu falei, né? Fiz a ressalva de que hoje é tudo maravilhoso também. Aí, bom, então hoje, porque eu estou no melhor dos mundos, também não. Hoje é o seguinte, a gente tem que ter um desafio. Qual é o desafio de hoje? Seria a gente não sucumbir ao espírito do tempo, que os alemães chamam do Zeitgeist. Então, assim, veja que coisa tênue a gente tem que fazer. Eu nem tenho que sucumbir ao espírito do tempo atual, mas também não tenho que excluir o que está no tempo atual. Fantástico. Então, a tecnologia, a internet, seja lá qual meio que for, eu vou usá-lo, mas no sentido produtivo. Qual o problema? Qual o problema de, porque Getúlio é psicanalista, fez um canal de YouTube? Faço. Porque eu não peço licença a ninguém para ser o que eu sou. Entendeu? Por que eu estou dizendo isso? Não é arrogância. É porque eu estou cônscio do meu desejo. Entendeu? E não estou fazendo uma coisa errada. Não é uma coisa que me envergonha. Não, estou lá, não estou nem aí com a questão de seguidores. Não. Claro que a gente não fez para o vácuo. Lógico. Não fez para o vácuo. Mas não estou preocupado com isso. Com esse sucesso absoluto. Eu achei interessante porque um dia desses aí, uma pessoa chegou para mim e disse: rapaz, o teu canal tem poucos inscritos, talvez seja porque os vídeos são muito longos, as pessoas não se interessam. Eu digo, meu amigo, eu não estou preocupado com isso. Mas para que você botou um canal? Eu digo, porque eu gosto de me comunicar. Então não importa, pode ser uma pessoa só a assistir meus vídeos ou meu canal, para mim já está maravilhoso, para mim já é sucesso absoluto. Quer dizer, muitas vezes a gente se apega a essa coisa da quantidade, a gente quantifica a felicidade, a gente quantifica o sucesso, a gente quantifica a nossa vida, quando isso vai trazer exatamente essa ansiedade, essa frustração, essa tristeza que pode nos levar à depressão, que é a forma mais grave. É por aí? Totalmente, sabe? Totalmente. Essa coisa de você... Essa coisa hiperbólica, né? As hipérboles, né? Tudo tem que ser grandioso demais, tem que ser over, né? Gente, se faz uma formatura de ABC da criança, é uma coisa hollywoodiana. Pelo amor de Deus. Você vai por formatura, você não sabe se você está na formatura ou está num evento lá de Hollywood. Um mega evento Hollywood. Sabe? E tem que ser assim. Sim.
claro que tem toda uma indústria que está se alimentando disso, que tem emprego, a gente respeita isso, mas a gente também tem um senso crítico. Com certeza. Quer dizer, eu não posso ser uma mega festa para mim, estar reunido com 6, 7 amigos ali na mesa, festejando, porque não pode ser? Pode, claro que pode. Pode ser muito mais prazeroso. E muito mais, né? Muitas vezes é muito mais prazeroso. Bom, Getúlio, eu queria agradecer muito a tua presença no nosso programa holístico. Tá vendo? É uma hora que passa tão rápido, a gente nem sente que passou a hora, né? É verdade. Porque a gente vai batendo um papo, vai conversando coisas bacanas. E aí eu te agradeço demais a presença. Eu digo que vou te importunar muitas vezes, porque eu quero conversar com você. A gente bate um papo muito gostoso, muito legal. Esse bate-bola é muito saudável, né? As pessoas estão, com certeza, se deleitando com esse papo gostoso, né? Eu já vi aqui, tem várias pessoas que entraram aqui no nosso vídeo, já deram o seu ok, já falaram, já parabenizaram, essa coisa toda. Então, muito bom, tá certo? Muito obrigado por tua disponibilidade e ter dado Olha, esse teu Wagner, tempo aqui. tu não vai me importunar coisa nenhuma, sabe? Tu é um grande amigo, eu vou estar aqui às vezes que for chamado, só se tiver uma impossibilidade mesmo, mas assim como você gosta da comunicação, eu também gosto, né? Então assim, a gente está fazendo coisas que a gente ama, né? Que dá o maior prazer, sabe? E que felicidade, a vida tá tão louca, né? Mesmo a gente com a consciência que a gente tem, mas quanto tempo a gente não se via? E você trabalha aqui, vizinho. Vizinho, né, cara. Desceu, né? Exato. Quer dizer, a vida tá muito louca. Então, se eu vou desperdiçar um momento desse, imagina, me chama que eu tô aqui, bicho. Certo. Então, vamos e se lá. não chamar, eu bato a porta. Vamos embora, gente. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Facebook. Obrigado pela audiência na nossa Empreendedor Web Rádio. Empreendedor Web Rádio, vamos lembrar novamente, a Empreendedor Web Rádio vai retransmitir esse programa na quinta-feira, só o áudio dela, todo editado, trabalhado, onde a gente vai colocar a musiquinha de fundo, vamos editar, colocar os patrocinadores, vamos colocar toda a estrutura, né? Algumas músicas, essa coisa toda, que o programa é bem recheado. Né? Então, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. Hoje nós não tivemos perguntas, eu acho que todo mundo ficou muito satisfeito com que coisa boa. Não teve perguntas, não houveram perguntas na nossa filmagem. Mas agradeço muito a presença de todos. Várias pessoas entraram aqui. Maria das Graças, o Everton Amorim, a Verônica Torres, a Laura Ferraz, a Nene Espíndola, o Erasmo Santos. Quer dizer, muita gente boa. Obrigado a todos vocês. A presença de todos e todas. Dando um olá, dando um ok, parabéns e por aí vai. Tá? Então, um beijo no coração de vocês, muito obrigado. Até a próxima semana com o próximo Holístico. E na quinta-feira, como eu já falei, nós teremos aí o áudio todo editado no www.empreendedorwebradio.com.br, e você pode também baixar o aplicativo para o teu celular, que é o Empreendedor Web Rádio, tudo minúsculo. Você vai lá no Play Store e baixa o aplicativo no teu celular, você vai poder escutar no teu celular, no trânsito, onde você estiver, você vai poder escutar o nosso programa. A Empreendedor Web Rádio, inclusive, é uma rádio comum, só é pela internet, mas ela funciona 24 horas por dia, com músicas maravilhosas e tal. Já tu sabe do meu gosto, sabe que não sai nada que não seja bacana, né? Até quem gosta de música duvidosa vai gostar porque quem gosta de música duvidosa gosta de música bacana também, não é isso? Então, um forte abraço a todos, até o próximo Holístico. Valeu! Cara, que maravilha!